Flamengo, que perdeu para o Fortaleza no Maraca, caiu para terceiro lugar. Esse poderia ter sido o último jogo do Gabigol pelo Flamengo. Depois de 3 partidas sem sequer ir para o banco de reservas, ele estava de volta. Foi em comum acordo, né, essa decisão de eu não ir para os jogos, não foi um afastamento, não foi algo desse tipo. A partida contra o Fortaleza foi a 6ª do Gabigol no Brasileirão de 2024. Se for relacionado mais uma vez, não vai poder disputar o campeonato por outra equipe. Com o contrato para terminar no fim do ano, a possibilidade de sair do Flamengo nessa janela de transferências era real. O Palmeiras, um forte candidato, não vai acontecer. Pelo menos por enquanto. Eu vou ficar até dezembro e aí a gente tem algum tempo para poder conversar sobre isso com o Flamengo, com outros times. Então isso está em aberto. É até estranho para o torcedor pensar que o ciclo de um dos maiores ídolos da história do clube está acabando. Pô, o Gabigol é uma incógnita, né? Porque ele, assim, a gente ama, mas tá querendo odiar. Se não ficar, ele infarta. Infarta se ele não ficar. Ele tem que ficar, ele é o melhor. A comemoração teve que ser só um ensaio bem realista do quanto ele estava com saudade de ser aquele Gabigol decisivo. Nada valeu. Foi uma noite em que pouca coisa deu certo pro Flamengo. O Flamengo teve chance no início. Desvio do Ayrton Lucas para Pedro, falhou a defesa, Pedro bate, defendeu João Ricardo! E o Fortaleza logo mostrou que não seria um adversário apático. Aos 10 minutos, a infelicidade do Wesley. Lá vem Breno Lopes para bater, colocou fechado, desvio para trás e o gol! Do Wesley mete contra! Os jogadores do Flamengo reclamaram de um empurrão do Lucero no Wesley. O lance foi falta. Categoricamente foi falta. Para mim não houve falta, contato de jogo, sem impacto para a marcação de falta do ataque. Depois do gol, o Flamengo começou a atacar mais. O Pedro teve a chance mais perigosa. Bola fechadinha, perigosa, sobrou no Pedro, dominou, bateu na trave! E nesse outro lance, o camisa 9 caiu dentro da área. A arbitragem está marcando pênalti para o Flamengo! E aí é o que a gente fala da imprudência na regra. Mesmo sem nenhuma intenção do Pedro Augusto, tem o toque e esse toque desequilibra e para mim o pênalti foi bem marcado. Enquanto os jogadores do Fortaleza reclamavam e o lance era revisado, o Pedro se isolava, se concentrava. A parte dele, ele fez. Pedro partiu para a bola, bateu! Gol! O segundo tempo começou com o Davi Luiz arriscando. Só que o Fortaleza chegava intenso. Insiste o Lucero, girou para fora! E de argentino para argentino, o Fortaleza fez 2-1. Do Pochettino pro Lucero. Sobrou para ele, ele guarda! Aos 23 minutos, Tite decidiu colocar Gabigol no lugar de Alan. João Ricardo salvou o Fortaleza 2 vezes em sequência. No chute do Matheus Gonçalves e no do Gerson. O Flamengo tentava. Até que aos 43, Matheus Gonçalves cruzou, Carlinhos desviou e o Gabigol completou. Era a catarse de que ele precisava. Gol! Mas não vale! Confirmado o impedimento. O gol está anulado. Gabigol ainda arriscou nos acréscimos. Flamengo 1, Fortaleza 2. O Flamengo perdeu pontos nas 2 últimas rodadas do Brasileirão. Os 2 jogos em casa aqui no Maracanã. Primeiro, o empate com o Cuiabá no sábado passado. E agora, derrota para o Fortaleza. Resultado, o time perdeu a liderança do campeonato nessa 16ª rodada. Essas oscilações elas vão acabar acontecendo, é importante que elas não sejam de mais e muito tempo. O Flamengo foi para a 3ª colocação da tabela, ultrapassado por Palmeiras e Botafogo, o novo líder. Daqui para frente, o jeito é prestar mais atenção para não complicar de novo o trabalho de casa. O homem chegou, hein? Felipe Coutinho. Eu sabia disso. Na verdade, não tem nem como esquecer.
Hoje em cada esquina, Fernanda vai te zoar. Em toda esquina. Eu passo por isso quando é o contrário. Eu na academia, o rapaz fala, pô, tira o fone assim, para a música aí. A Fernandinha vai te zoar hoje. Eu creio que era algo sério. Ai, você não pede o horário, né, DJ Careca? Aí, oh, meu Deus do céu, tá morrendo de mim. Aí fica falando, eu só tenho medo do time de verde. Ô, Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Olha, eu vou ser bem sincero, Fernandinha Maia. Eu acho o seguinte, eu esperava uma vitória do Flamengo diante do Fortaleza, eu não vou negar pra você não. Mas, se a gente for parar e analisar o contexto, todo o cenário durante esse período da Copa América, eu acho que o Flamengo sai, digamos assim, vivo dessa situação. Porque desde o primeiro momento eu falei aqui, olha, durante a Copa América, o Flamengo tem que se preocupar em não se distanciar lá de cima, dos times lá de cima. E até essa última rodada era o líder. Infelizmente perdeu a liderança, atualmente é o Botafogo, o Palmeiras também acabou... Mas estava tudo tão esmagadinho ali, porque isso teria acontecido se ele tivesse patinado mais vezes, né? Pra mim, sabe qual foi o grande problema durante esse período? O empate com o Cuiabá. Porque, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no passado. Olha o Flamengo... que eles botaram na legenda. Vene, choro grande. Justo, tá certo. Se o Flamengo tivesse empatado com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, vencido o Cuiabá e perdido pro Fortaleza, talvez os torcedores não estivessem reclamando tanto como estão reclamando agora. Fato é que, em 2 jogos em casa, o Flamengo tropeçou em 2 jogos, contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. Então isso, entre aspas, maximiza o problema e as críticas em cima do técnico Tite, inclusive, que eu acho que até errou no jogo de ontem, nas substituições. O que ele errou, Vou dar um exemplo. O Matheus Gonçalves, para mim, foi um grande destaque do jogo. Só que ele erra... A gente estava falando da questão da pressão, você disse, ele não vai sentir a pressão. Ele não sentiu, só que ele sentiu, sabe o quê? A parte física. E para mim o Tite errou ao deixar o Matheus Gonçalves durante 90 minutos em campo. Ele poderia ter botado o Lohan ali a partir dos 25 do segundo tempo, porque visivelmente o Matheus Gonçalves sentiu a pressão. Só que não teve jeito. Ontem o Flamengo enfrentou um Fortaleza muito bem arrumado, muito bem ajustado pelo técnico Vojvoda, e o Fortaleza, entre aspas, achou um gol no começo do jogo, que pra mim foi até falta em cima do Wesley, mas aí a gente pode até debater isso. Vamos debater daqui a pouco isso aí, vamos separar esse pedacinho. Pois é, pra mim foi até falta, mas a arbitragem não deu, foi gol do Fortaleza, o que ajudou a estratégia do Fortaleza, que nitidamente se fechou atrás e saiu no contra-ataque contra o Flamengo. Eu acho que de maneira positiva, nesse duelo aí, a gente pode mencionar o Matheus Gonçalves, que mostra que pode ajudar bastante. O Gabigol entrando muito bem, para mim foi o melhor jogo que ele entrou no decorrer da partida aí nos últimos jogos. A gente não viu o Gabigol entrando tão bem assim, fez até um gol, mas acabou sendo anulado por questões milimétricas ali, o joelho dele. Enfim, estava impedido, então eu acho justo. Acho que o Tite erra, por exemplo, em tirar 2 zagueiros. Por que ele fez isso? Não foi questão física, foi opção técnica por entender que precisava melhorar na construção de jogo, mas se precisava melhorar a construção de jogo, sabe o que ele deveria fazer? Tira o Alan e bota o Léo Ortiz. Porque, com todo respeito ao Alan, o Alan não está fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo mais, e o Léo Ortiz estava fazendo, mesmo atuando de volante. Então, acho que, de maneira geral, o Flamengo, repito, cai de pé durante esse período da Copa América. Em 9 jogos, 27 pontos disputados, o Flamengo conseguiu 17, ou seja, um aproveitamento de mais de 60%. Sim. Agora, recebe de volta os jogadores que estão com a seleção uruguaia, vai ter um longo período para se preparar para o próximo duelo, que é apenas no dia 20 contra o Criciúma, e agora o Flamengo pode, entre aspas, virar essa chave aí e voltar a focar no título do Campeonato Brasileiro, que eu acho que tem condições. Talvez o sino toca para alertar. Eu também achei um recorte muito interessante do Flamengo, diante de tantas baixas que teve por conta da Copa América. Acho que dos times do Brasil foi o que mais sofreu por ser jogadores para as seleções. Mas a questão da parceria com o Maracanã e os torcedores, não que ela não exista mais, é claro que não. Mas você vê o Flamengo nos 2 últimos jogos em casa patinar, isso é incomum, né, Vene? Porque o Flamengo é muito forte dentro do Maracanã, né? Pois é, eu normalizei o empate com o Cuiabá, levando em consideração novamente o cenário, porque foi um jogo 66 horas após o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo fez uma baita partida, uma grande atuação. Quanto Fortaleza, repito, eu esperava mais, muito mais. Quanto Cuiabá, após o jogo, a torcida aplaudiu, embora tenha empatado em 1-1 com o Cuiabá. Ontem a gente pôde ver algumas vaias, sobretudo quando o Alan pegava a bola, porque de fato o Alan estava fazendo uma partida muito abaixo. O técnico Tite novamente pediu para não vaiar jogador, só que eu acho que isso é utopia. A partir do momento que o torcedor está lá
no Maracanã, pagou o ingresso, não está faltando respeito, não está passando dos limites,